Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a abrir comigo em 1 Samuel, capítulo de número 17, versos de número 38 a 40. A Bíblia Sagrada, ela diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E, lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Quero dar um título à nossa reflexão, e o título é Sendo Autêntico no Campo de Batalhas. Bem, se nós observarmos, Davi tinha um grande desafio pela frente. O gigante filisteu Golias estava desafiando as fileiras de Israel. Experientes soldados, como o próprio Saul, o próprio rei Saul, e os inumeráveis e milhares de soldados que faziam parte do exército de Israel, temiam diante do gigante filisteu. Mas aquele jovem valoroso, ele resolve enfrentar o gigante. Em determinado dia, o rei Saul olha para Davi com um certo ceticismo. Ele olha e vê alguém muito jovem, alguém que supostamente seria incapaz de enfrentar aquela batalha. E Saul, então, vai tentar colocar sobre Davi a sua armadura, para que ele pudesse ter êxito naquela batalha. Saul, evidentemente, estava tentando colocar sobre Davi as armas que Saul usou nas suas batalhas. Estava tentando implantar nele aqui o método da imitação. E nós estamos vivendo dias em que a maioria das pessoas elas vivem imitando os outros. Querem vencer suas batalhas imitando o outro. E cabe ressaltar que determinadas batalhas na vida são únicas. Deus quer usar você com as armas que Ele te deu, com as virtudes que Ele te deu, com as qualidades que Ele te deu, com a capacidade que Ele te deu, com a individualidade que Ele te deu. Deus quer que você seja autêntico. A batalha é sua e não do outro. E o êxito vai ser seu quando você entender que a sua batalha é diferente da batalha do outro. O que deu certo para o outro, provavelmente não vai dar certo para você se você quiser usar as armas do outro. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso de número 1, ele mostra um exemplo que até dá certo de imitação, quando ele vai dizer à igreja de Corinto: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A partir do momento em que nós vamos buscar a principal referência, que é uma vida de um bom testemunho, de boas condutas, nesse aspecto não há problema de buscar imitar. Paulo, ele sugere que aquelas pessoas fossem imitadores dele, mas porque antes de tudo, Paulo era imitador de Cristo. Paulo, ele vai imitar aquele que tinha boas referências. E nesse aspecto, nesse sentido, Paulo então vai sugerir à igreja de Corinto que fosse imitador dele, porque ele era imitador de Cristo. Paulo buscava imitar alguém que de fato era boa referência. E no campo das batalhas, em que eu e você todos os dias enfrentamos, nós precisamos usar as armas certas. Nós vamos perceber que Davi,
ele tentou andar e ele não conseguiu, porque aquelas armas sugeridas por Saul não trariam êxito algum àquela batalha que ele teria pela frente. E Davi então resolve usar armas simples que lhe trariam êxito, armas que ele era acostumado a usar. Mas e você? Quais armas você deve usar se você quer vencer suas batalhas diárias, se você quer ser um verdadeiro vencedor? A Bíblia Sagrada, na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, versos de número 11 a 17, nos dá algumas sugestões das armas que eu e você precisamos usar se nós queremos ser verdadeiros vencedores nos dias atuais. E a palavra nos diz que eu e você precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Preste atenção, perceba que as armaduras que nós precisamos usar, elas não são as armaduras do rei Saul, não são as armaduras que o meu vizinho usa, que o meu amigo usa, que os meus familiares usam, mas a armadura de Deus, para que eu possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque eu preciso entender que Davi tinha, de fato, uma luta travada contra o Golias do seu tempo. Talvez o Golias do meu tempo não seja necessariamente uma pessoa, mas seja uma situação, uma doença, um enfrentamento. E a Bíblia ela vai nos sugerir, porque a nossa luta ela não é contra o sangue e contra a carne, mas a nossa luta ela é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, e as quais se encontram regiões celestes. Então, de fato, quando eu quero usar armas que sejam eficazes, eu preciso tomar essas armas, colocá-las sobre o meu corpo, e essas armas, propriamente ditas, elas que são as armaduras de Deus, elas são armas que seguem uma certa sequência, e eu preciso tomar essas armas sobre minha vida. Então, portanto, eu preciso tomar a armadura de Deus para que eu possa resistir no dia mau. E depois de ter vencido tudo, eu permanecerei inabalável. Então, nesse aspecto, eu preciso estar firme, cingindo com a verdade. E o primeiro integrante dessa armadura é a couraça da justiça. Ela precisa fazer parte da composição dessas armaduras. A couraça da justiça. No passado, eles até vestiam uma couraça, mas essa não era feita de justiça, era feita de couro, mas essa couraça sugerida ela é da justiça. Eu preciso calçar os meus pés com a preparação do evangelho da paz. Eu preciso embraçar sempre o escudo da fé, e com o qual eu poderei apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Eu preciso colocar na minha cabeça, não um capacete de bronze, mas o capacete da salvação. E por último, eu preciso ter nas minhas mãos, não a espada de Saul, mas a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Se dessas armas eu fizer uso, tenho certeza e tenha você a certeza que eu serei vencedor em qualquer campo de batalha que eu estiver. Que nesse dia você possa ser autêntico, você possa usar essas armas e tenha você absoluta certeza que, sendo autêntico no campo de batalhas, você, usando as armas certas, será um grande vencedor. Que Jesus Cristo te abençoe nas suas batalhas, que você possa ser um grande vencedor no campo de batalhas que te desafia nesse dia. Fique com Deus e que o Senhor Jesus te faça um grande vencedor.